Hoje eu vou falar sobre um filme que muita gente entendeu, mas muita gente não entendeu. E que pra mim é uma obra-prima, uma maestria da sétima arte. Tô falando do quê? De Ataque dos Cães. Então pode entrar, Benedict Cumberbatch e companhia, porque esse filme, ó, vai ficar pra história. Ataque dos Cães é um filme de extrema sensibilidade e subjetividade. Pra mim é quase que um grito no silêncio. A diretora Jenny Campion, que inclusive levou o Oscar de melhor direção no Oscar 2022, fez uma maestria ao contar a história de Phil e George, dois irmãos completamente diferentes, sendo Phil o macho alfa, aquele que grita, aquele que todo mundo desvia o olho, aquele que todo mundo tem medo, e George, que é extremamente doce e que ninguém respeita. Quando George se enamora de Rose e casa com ela e leva não só a Rose, mas o Peter, seu filho adolescente que também era muito afeminado, para casa, o enredo começa. Phil, com sentimentos mal resolvidos dentro de si, faz questão de dizer que Rose e Peter não são bem-vindos naquela casa. E aí a trama começa. Não darei mais spoilers, mas você não pode deixar de assistir Ataque dos Cães. E o que você também não pode deixar de fazer é atacar com a sua mão a tecla de quando você está assistindo para colocar o quê? Inscrever nesse canal, para ativar o sininho de notificação. Senão o Ataque dos Cães vai chegar aí na sua casa. A mulher dele ligaria. Pelo amor de Deus, o que é? É uma coisa meio difícil de dizer. Ela pode não gostar se você se sentar à mesa sem lavar as mãos. É isso. Olha, esse filme Ataque dos Cães é recheado de curiosidades. Entre elas, eu posso dizer que, para viver esse personagem machão, essa coisa robusta, que não tomava banho e que o cheiro do macho exalava, o Benedict Cumberbatch, que, olha, é incrível, decidiu não tomar banho durante as gravações e não deixou que lavassem a sua roupa durante também todas as gravações. Decisão que foi apoiadíssima pela diretora Jenny Campion. Já, por exemplo, a relação dos personagens do Benedict com as da Kirsten Dunst também ficaram na vida real igualzinho ao do filme. Eles decidiram não se falar, não ter nenhuma intimidade, para que esse efeito de se odiarem na tela ficasse o mais verdadeiro possível. Aliás, falando em Kirsten Dunst, que interpreta a Rose, ela estava concorrendo ao Oscar junto com o seu marido, que é o Jesse Plemons, que interpreta o George, o irmão do Phil, no caso do filme. Então, nós tivemos um casal concorrendo a Oscars de ator e atriz coadjuvante pelo mesmo filme, que é o Ataque dos Cães. Outra coisa que eu posso dizer é que, já que Jenny Campion, a diretora, é neozelandesa, ela levou todo o time de atores e filmagens para Nova Zelândia. Inclusive, teve até um atraso nas filmagens, todo mundo ficou preso na Nova Zelândia para fazer a quarentena da Covid-19. O filme é um filme de faroeste, se passa em 1920. Mas antes de eu falar sobre o que eu penso sobre tudo isso e sobre o filme, não posso deixar de pedir para você curtir, comentar, compartilhar. Entendeu o Ataque dos Cães? Não entendeu? Também escreve. Gostou? Não gostou? Enfim, quais são as suas impressões sobre o Ataque dos Cães? Então comenta aqui que eu quero conversar com você, quero saber a sua opinião, do que você gostou, do que você não gostou, o que você entendeu ou não entendeu. No meu caso, eu acho que o Ataque dos Cães, pra mim, é uma obra-prima, porque ele vem falar de uma coisa que a gente fala pouco, que é exatamente o silêncio da repressão humana. Se você olhar os personagens da Rose, que é a mãe e a mulher, do próprio filho afeminado, o Peter, o George e o Phil, o que todos eles têm em comum? Todos eles não conseguem ser quem são e gritar as coisas que sentem e aquilo que querem. Todos os personagens desse filme são reprimidos em algum grau. Por isso que a gente brinca entre nós, eu e os meus amigos, falando que o Ataque dos Cães é um filme que é um grito no silêncio. Porque é no silêncio da repressão que se ouve o grito mais alto do ser humano. E se ele foi feito em 1920 e trouxermos para este ano, não mudou muita coisa. Os cenários mudaram, mas as repressões que nós causamos a nós mesmos e nos impedimos de ser quem gostaríamos de ser, continuam causando danos.
Então, em cenas como a que a Rose ensina o George a dançar e ele chora desesperadamente, aquilo é uma das coisas mais bonitas. Teve um ator de faroeste chamado Sam Elliott, que foi à mídia dizer que o filme era horroroso, uma desonra quase aos filmes de faroeste, porque foi dirigido por uma mulher, que era a Jane Campion, e por falar de homossexualidade, que ele sentiu falta dos clássicos de faroeste, ele queria ver mais montaria, mais ação. É interessante entender que em pleno 2022 as pessoas não entenderam que no fim o filme não era sobre o faroeste, sim sobre a existência humana naquele tempo e espaço que era 1920, a repressão nos ranchos americanos e dos cowboys, etc. E em como não ter sentimentos resolvidos pode transformar a sua vida no inferno quando você encontra alguém que muitas vezes você gostaria de ser ou de ter a atitude de. Então, por isso, para mim, Ataque dos Cães é uma maestria, é uma obra-prima. E se você ainda não assistiu, oh, meu amor, não sabe o que tá perdendo. Então é isso. Mais uma vez, curta, comenta e compartilha sobre esse filme. Nos vemos no próximo. E se o Ataque dos Cães deixar, a gente volta.